Muito bom. Lee Wicks, né? É um artista, mas também um escritor, cara. Ele escreveu muita coisa, até tanto quanto desenhou. Mas eu admito que eu conheci ele através da sua arte, principalmente quando ele passou pela Marvel aí, fez bastante coisa com os X-Men. Tem uma série do Gambit que ele bombou demais também, que eu acho muito legal. O Lee Wicks, ele começou desenhando historinhas de terror aí nos quadrinhos. Foi assim o primeiro trabalho dele numa editora chamada Eclipse, né? E aí começou a chamar atenção, afinal os desenhos dele são muito marcantes mesmo. Ele é um cara que ele domina muito, principalmente a arte final, né? Ele tem assim uma noção muito certa. Ele não usa traços a mais, né? Ele sabe exatamente aonde colocar as rachuras e isso trouxe assim muito reconhecimento e muitos fãs para ele, né? Ele é responsável por muitas coisas assim, alguns arcos muito famosos. Um deles aqui, ele é o cara que ele assumiu a arte do Demolidor logo depois da passagem do Frank Miller. E isso não é pouca coisa, pessoal. Vocês imaginam o tamanho da pressão de você segurar uma edição, né, de um personagem tão grande quanto o Demolidor estava naquela época, depois da passagem de uma lenda como Frank Miller. E esse é o cara que assumiu, né, essa responsabilidade aí na saga da queda do Rei do Crime. Ele passou por isso. Muita coisa dentro da Marvel, mas ele também trabalhou para várias editoras menores, fez alguns crossovers, entre eles eu vou ressaltar aqui o Predador versus Tarzan, que saiu aqui também, saiu aqui assim pela Mitos, uma ediçãozinha, sabe aqueles formateco, né, Creed? Que não é nem formato americano, e nem formatinho. Infelizmente não teve um cuidado muito grande, na minha opinião, mas a história super bem desenhada. Cara, o Lee Wicks, ele não só participou assim de grandes movimentos, grandes histórias lá atrás, né? Grandes momentos nas histórias em quadrinhos, mas ele também está ativo até hoje e é responsável por muitas capas de quadrinho que você lê e você não faz nem ideia que esse cara está envolvido, né? Eu tava vendo uma trend sobre o Lee Wicks, né? Uma galera conversando sobre o quanto ele foi um artista assim quase que injustiçado, né? A galera comentava dele e também do Ryan Sook, que são dois artistas assim que realizaram muitas coisas, mas não são tão comentados. Parecem não ter todo o crédito que merecem, tá? Então a nossa intenção aqui é trazer essa atenção pro Lee Wicks, porque ele merece toda a atenção, não é não, Crit? Cara, o Lee Wicks, para mim, é um desses desenhistas que a gente fosse fazer a lista dos grandes desenhistas que aqui no Brasil a gente não conhece tanto, não fala tanto, né? Mas tem ganhado notoriedade. Eu acho que ele teve um maior reconhecimento depois que ele participou da CCXP, né? Inclusive foi uma alegria minha. Pena que eu tinha pouco material dele. Hoje eu tenho um pouco mais. Mas o Lee Wicks é um desses grandes mestres dos quadrinhos, dos quais a gente não fala tanto. Então a gente fala muito do George Pérez, fala outros desenhos aí, Frank Quitely, Alex Ross e tal. Mais na E moda, esquece... agora da hora. Uhum. Exato, mas o Lee Wicks, ele é um grande desenhista, por quê? Tecnicamente, ele é perfeito. Então ele faz uma ambientação muito boa. As anatomias dos personagens deles são coesas. Ou seja, você não vê um cara desenhar uma perna grossa desse tamanho aqui, depois uma perna fininha. Sempre bem comedido. O traço dele é peculiar. Você nota quando é um desenho do Lee Wicks, né? Sim. Realmente, o personagem que eu acho que ele mais durou fazendo foi justamente o Demolidor. Mas os últimos grandes trabalhos dele foram com Tom King no Batman. Então teve uns momentos muito interessantes aí do Batman do Tom King, inclusive algumas das melhores passagens, e isso, em grande parte, é mérito do Lee Wicks desenhando, né? Por exemplo, aqui um desenho da Mulher Gato. Então você vê que tem toda uma... Nossa. Exato, tem toda uma ambientação, né? Quando você nota que o cara se presta a fazer sombras como essas, né? Essas dobras, essas rugas, esses detalhes, você vê que é o cara que não tem preguiça de desenhar e que sabe o que está fazendo. Né? Tanto é que o Lee Wicks é professor de desenho. Ele não é só um mestre do desenho, ele dedica parte da sua carreira a ensinar a galera. E ele manda muito bem mesmo, né? Realmente, ultimamente, ele tem feito mais algumas capas, né?
mas você encontra de vez em quando aqui e ali alguma história que ele desenha também. Os desenhos que ele faz para o Superman eu acho muito bonitos, muito bonitos. Ele tem um senso de anatomia e de ambiente que poucos desenhistas conseguem fazer com o detalhe e a qualidade que ele faz. Com certeza que o dia eu tenho essa coisa com ele de que ele não desperdiça nenhum traço, né? Então, cara, é muito difícil. Eu faço um curso de arte numa escola incrível aqui chamada Artefato, aqui na região de Campinas. Podem procurar, lá tem uns professores lá que inclusive trabalham no mercado americano, né? E, cara, se eu mostrar essas coisas para ele, se eu for discutir com o Bruno Bill, que é o meu professor lá, eu tenho certeza que você vai falar a mesma coisa que eu tô falando agora. Às vezes é muito difícil você fazer menos no desenho, sabe? Você colocar, sabe, as rachuras, colocar a sombra no lugar certo, né? Você mostrar somente o que a pessoa precisa ver. Tem que ter uma noção, assim, uma visão muito, muito, muito especial, que poucos artistas têm, né? Quando o artista não tem isso, ele tende a carregar com muitos detalhes e tudo mais, e para tentar, às vezes, esconder que ele mesmo não sabe o que ele quis ressaltar naquela arte, né? O Lee Wicks, ele tem essa visão, né? Esse olhar para os desenhos aí. Então isso é muito bacana. Isso é muito legal. Exatamente, cara. E olha, tem até esse encontro, a melhor das histórias do Looney Tunes com a DC, né? É o do Batman com o Hortelino, que faz parte desse run do Tom King aí, né? E muito bonitos os desenhos, uma pegada noir, interessantíssima, belíssima, né? Vou ostentar aqui um dos encontros alegres da minha vida, foi aí na CCXP com o Lee Wicks, né? Ele estava do lado do Tom Grummett, que é outro grande desenhista, que a gente pode homenagear aqui uma hora dessa. Né? Caraca! Ele é um... Exato, o Lee Wicks é um cara apaixonante e que ama o Brasil. Ele é um dos caras que já divulga o Brasil assim com muita força lá entre os artistas americanos. Eu sou louco para ele voltar aqui para o Brasil, né? Pegar mais arte dele, pegar uma arte exclusiva. Como é que chama, Márcio? Original, exclusiva dele, porque eu sou muito fã. É um cara que eu tenho carinho ele pessoalmente, né? Como assim um bom ser humano que ama os fãs e ama o que faz, e como profissional também. Hey, a Comic City é um projeto para levar o mundo fantástico até você, de maneiras cada vez mais legais. Você pode contribuir se você acredita e de quebra concorrer a prêmios toda semana no nosso Instagram. O Pix está aí, comicpix@icloud.com. E obrigado por assistir até o final. Uhul!